Trump fortalece essa moeda hoje? Não, agora Quais as opções que ele tem? Qual a alternativa dele? O que ele vai fazer? O que ele já disse que vai fazer? Ele vai adotar um tom mais protecionista. Tá? Ou seja, ele já declarou isso. Ele vai, até porque ele recebeu apoio, né, do pessoal dos sindicalistas, das indústrias, vai tentar trazer assim, vai fechar mercado. Vai tentar colocar tarifas para fechar mercado e estimular a produção dos Estados Unidos. Produção vai ser Porém, interna. isso, se não for feito de forma muito gradual, você vai ter um problema, porque o americano hoje não tem condição de produzir no mesmo preço, tudo no mesmo preço que o chinês ou que o vietnã, não sei o quê. Então, o americano tinha, ele fabricava desde o cadarço até aquele plástico que estava em volta, sabe, na pontinha do cadarço? Fabricava os tênis, fabricava todos os aspectos de qualquer produto que Mas você ele via. abriu mão disso aí, inclusive Foi abrindo mão, trás, foi abrindo mão. Não tem tecnologia. Os Estados Unidos hoje, é uma economia de serviços hoje. Sim. Não é mais uma economia acho que industrial. não tem mão de obra lá mais. Economia de serviços. Mão de obra industrial está em falta. Mão de obra industrial está em falta, mas ela é cara lá. É cara, né? O welfare state, você fica dando cheque para todo mundo, ninguém aceita emprego baratinho lá. O cara recebe cheque, é que nem aqui. O cara prefere receber 2 Bolsa Família do que arrumar um emprego na faixa mais menor. E vai desindustrializando. Então não é fácil ele abrir a fronteira. Não, isso corre um risco. Isso aí, se for feito de forma muito abrupta, você corre um risco, porque você vai ter de imediato um encarecimento dos produtos. Sim. E a pessoa não tem poder de compra para isso. Tá? Então você tem uma queda de consumo, um squeeze. Isso pode ser um fator gerador de instabilidade no mercado. E outra pergunta, a indústria está disposta a produzir lá? Porque essas pessoas hoje elas querem ninguém está disposto não é porque é caro. Não é viável. Caro. Não é viável. Então assim, não vai ser fácil ele fazer isso. Eu acho que do jeito que tá as coisas, ele não consegue fazer isso. E ele tem ensinado, né? Se eu fosse ele, eu vou aqui especular. Vou jogar aqui, maduro aqui, já um pouquinho. Não sei se ele vai fazer isso. Mas ele vai entender o seguinte. Essa transferência de indústria que antes estava nos Estados Unidos para países que hoje são inimigos e rivais políticos, ele vai cortar e vai tarifar ao máximo. Então, o que vem da China, o que vem da Rússia, o que vem talvez da Índia, ele vai tarifar ao máximo. Assim, ó, vocês não são inimigos alinhados. O Brasil entra nessa de inimigo ou não? Não, peraí. Aí essa que é a nuance aqui. Mas os países que são amigos e que ainda querem manter o dólar como sendo a moeda dominante, falam assim, olha, para você a tarifa não é tão alta assim. Então pode até ter possibilidades do país Brasil se industrializar dentro desse escopo de adoção, de manutenção do dólar como sendo uma moeda de troca ainda de reserva cambial. É o que eu faria, tá? Se eu fosse o Trump, porque, como o Facuri mencionou, não dá. Antes eu produzia tudo. Só que o mercado não era tão sofisticado assim. Já era sofisticado, mas eu não conseguia produzir tudo. Já nos anos 70, os taiwaneses fabricavam os eletrônicos, já dominavam tudo. Muito bem. Agora eu quero fabricar tudo de novo, mas eu não vou conseguir. E se eu resolver fechar mercado para vários desses fornecedores-chave, eu vou criar um problema grave no meu mercado interno. Então eu vou trocar o fornecedor de um fornecedor barato inimigo para um fornecedor barato amigo, né? Que é o que eles estão chamando de friendshoring, né? Tirar da China, tirar de países assim que eles não têm tanto amizade política e trazer para países que estão mais próximos. Então, o México é bem provável que possa sair beneficiado. Argentina, Brasil, países que estão... A oportunidade vai bater na porta. Mas com esse governo, certamente não vai. Mas esse é o ponto. Tudo isso tem uma pegada. Tá uma pegada. O consumidor americano continua sendo endividado. A economia americana continua sendo endividada a recorde. E para manter o consumo, ele tem que ter uma emissão de dívida anual. Você tem que ter emissão monetária para você manter o PIB americano nesses níveis, porque os Estados Unidos está devendo mais que a despesa de juros da dívida americana é mais que a orçamento de defesa. São 36 trilhões de dívida que tem que ser servidas todo ano, que custa mais de 1 trilhão de juros por ano para servir essa dívida. Aumentou 1 trilhão, né? Então, esse momento em que você está dependente, o Estado americano já é dependente de uma emissão monetária para que compre e financie o déficit americano. A emissão monetária é definida não pelo Estado americano. O Estado americano vai lá e gasta, mas se não tiver ninguém para comprar o título, quebrou. Então quem mantém o Estado americano funcionando meio que como refém é quem controla a emissão monetária, que é o Fed e os bancos. Se o banco aumenta o crédito,
e decide, ele pode comprar um crédito, certo? E emprestar. Se o agente econômico que decide emprestar vai lá e empresta para o governo americano, a roda gira. Se ele parar de emprestar, não gira. Então, esse para mim é o único ponto vulnerável de tudo que o Trump tem para fazer. Porque em algum momento ele está enfrentando esquemas de poder globais que a gente sabe. Esses esquemas controlam os bancos e o empréstimo. O Fed, outro dia, alguém falou para o chairman do Fed, que você vai ser demitido. Ele falou, ninguém vai me demitir. Só quem demite o chairman do Fed é os banqueiros. Eles que escolhem. Não é o presidente que escolhe, os presidentes escolhem uma lista. Eu dou as cartas. Aqui no Brasil a gente luta pela autonomia do Banco Central, mas lá, exatamente para não cair na mão desse pessoal do governo. Lá o Trump está fazendo exatamente o combate ao contrário. Exatamente. Né? A autonomia Ele está do Banco Central, menos autonomia do Banco Central, exatamente para ter esse lastro, esse controle de autonomia juros, do Banco que Central, também não é saudável. Não, mas ao mesmo tempo, como o Facur está falando, não é que ele está na mão de um grupo idôneo, ele está na mão de um grupo de interesse. Esse é que é o ponto. Um grupo antagônico. Então, se for para tirar da mão do grupo de interesse e antagônico a exatamente essa visão de estabilização do país, aí sim você tem que pensar, poxa vida, então, é um risco mesmo você ter essa autonomia toda e um grupo de interesse vai lá e aparelha esse Banco Central e eles começam a agir em função dos interesses do grupo e não do que a nação realmente necessita. Mas não é que aparelha, Luiz. A ideia já era deles. Não tem nem que aparelhar. Isso é eles, desde o começo. O Fed é eles desde o começo. Não é que eles vão aparelhar. O Kennedy tentou tirar isso aí. Dizem que é por isso que eles... Mas é por isso. Mas olha, vocês estão mexendo nisso. Vocês estão tocando num ponto que aí o eleitor está falando, puxa, eu estou escutando isso aí pela primeira vez, estou entendendo 15% aqui que vocês estão falando. Mas é exatamente por causa dessa questão de Banco Central no comando ou do Estado ou de um grupo de interesse que o Milei falou assim, vou acabar com o Banco Central. Não é para ter Banco Central. Volta como o século XIX. Volta para o século XIX. Cada banco faz a sua moeda. Tenho um problema, eu chamo a população e vamos resolver esse problema financiando o lance de dívida aqui do Tesouro e direto com a sociedade. Cada banco emite a sua moeda como não precisa do Banco Central. Entendeu? Então, agora, é isso que é o Banco Central é o grande manipulador. Por isso que eu chamo de armadilha. Foi plantado um cavalo de Troia lá atrás e hoje o governo americano e os outros governos estão na mão deles. Porque se eles controlam o outro lado, o lado que financia a dívida. Para você ter criação de moeda, você precisa ter alguém tomando e alguém emprestando. Quem empresta são eles. Eles são que decidem quantos leilões vão ser comprados, eles são os grandes bancos. Se eles amanhã cortarem o crédito, resolve uma ordem que eles dão. Essa semana eu não quero comprar título da dívida americana. Fica quieto aí. A taxa abre, porque o governo tem que tomar. E ele pode literalmente quebrar o mundo. Se a taxa do 10 anos americano subir para 7... Acabou. Os Estados Unidos acabou. Dinheiro, orçamento, vão ter que cortar a despesa. Porque estão endividados. Uma taxa alta para quem deve pouco, não. Mas e para quem deve trilhões? E para um mundo que deve 400 trilhões? Bom, agora você está entrando na encruzilhada aqui que a gente tem que trazer para o risco político do Trump. É exatamente esse que o Otávio falou. Esse grupo de interesse que tem ativos... Lembrando, o grupo de interesse hoje tem mais de 60... a 80 trilhões de dólares que eles comandam. 60 a 80 trilhões de ativos, de empresas no mundo todo. Eles praticamente... Isso representa uma grande porcentagem do dinheiro mundial. Imagine todos os bancos do Brasil, aqui são deles, todos os bancos da Argentina, toda a América Latina.